Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 373, a Gênesis capítulo 17, sequência Anunciação do Consolador. Então, como comentávamos no vídeo anterior, todas aquelas raças comandadas na época por Moisés, nós temos que entender uma coisa. Aqui, a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, um mundo de transições, né? Também um mundo de regeneração, nós temos que entender que todas aquelas raças aqui na Terra se encontravam degradadas de outros sistemas onde lá desobedeceram ou desobedecemos, infringimos os desígnios de Deus lá. A maioria, os 90%, degradados, infringidores dos desígnios de Deus em outros sistemas, em outros orbes. Vamos pensar assim, seres que ignoraram a grandeza do Pai em outros planetas foram degradados, como se diz o termo, expulsos, como muitos seres estão sendo degradados da Terra para outros planetas mais primitivos. Então, aquelas raças, 90% em 100%, eram seres vindos, degradados de outros orbes. Seres que em outros orbes quiseram, de certa forma, ser maior que Deus, desobedientes, vamos dizer assim, um poço de ignorância, de primitivismo, de orgulho, de vaidade. Tanto é que mesmo com as leis de Deus enviadas através de Moisés, percebemos que, mesmo assim, centenas de religiões se formaram no período de Moisés e após Moisés. Nós vemos aqui na própria Gênesis, nós vemos isso. Os criadores de religiões. Quando tivemos a oportunidade de, nos vídeos anteriores, no dia anterior, tivemos a oportunidade de dizer que todas as religiões tiveram os seus criadores, menos o Espiritismo, porque o Espiritismo é de ordem divina. O Espiritismo não é de natureza humana. O Espiritismo
é as leis de Deus enviada pelos Espíritos. Então o Espiritismo não é de lei humana. Moisés e Jesus é lei humana, porque eles, aqui no corpo físico, estiveram. Então, caracteriza-se leis humanas. Mas o Espiritismo não existe sequer um ser que possamos dizer ele é o responsável por criar a doutrina dos Espíritos. Ele criou o Espiritismo. Não. Essa doutrina é de ordem divina. Essa doutrina é uma doutrina onde engloba-se tudo. Mas vamos voltar. Porque parece difícil, mas não é. O que nós estamos querendo mostrar com relação ao que está aqui na questão de número 36, dito por João, é que a responsabilidade da primeira revelação que tivemos aqui na Terra a respeito de Deus através de Moisés foi arquitetado, planejado por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento ali, através de Moisés, todos os seres que se encontravam aqui na Terra tiveram a oportunidade de conhecer as leis de Deus que rege o universo. Se as raças aqui chegaram ignorantes dos desígnios de Deus, todas cruas, vamos dizer assim, todos cru, pensando que aqui eles podiam dançar samba, porque não tinha leis aqui, eles se equivocaram. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, presciente, já preparou Moisés para que Moisés já mostrasse a eles, mostrasse a esses seres, a essas raças primitivas, degradadas de outros orbes, que mostrasse a eles que aqui, vamos usar aquele termo, o Pai quem manda. Se eles não respeitaram o Pai em outros orbes, aqui eles vão ter que aprender a respeitá-lo, porque aqui as leis do Criador regem igualzinho noutros planetas de onde eles para cá foram trazidos. Então, a primeira revelação, o responsável pela primeira revelação das leis de Deus é Jesus. Jesus quem arquitetou tudo. Moisés, vamos usar assim, vá na frente, vá você primeiro, na condição de primeira revelação, e mostre a esses seres dessa forma, porque eles não têm condições ainda de aprender de outra forma. Mas fique tranquilo, isso eu dizendo para ficar mais fácil. Essa é a nossa didática. Mas fique tranquilo, porque você vai
Você vai agir dessa forma, mas eu também vou. Eu não vou enviar outro para me representar na segunda revelação. Só que, Moisés, eu posso te dizer uma coisa. A segunda revelação não vai ser suficiente. Eu vou tentar mostrar a eles os desígnios de meu Pai. Eu vou tentar mostrar a eles as leis de meu Pai, a grandeza de meu Pai. Mas eu vou ter que prometer a eles a terceira revelação. Porque eles não vão aprender tudo. Eles não vão assimilar tudo na segunda revelação, Moisés. É assim mesmo, Moisés. É assim mesmo. Por etapa. O ensino aqui na Terra não é por etapa? Primeiramente, o namoro, o casamento, concepção, gestação, nascimento, berço, amamentação, começa a engatinhar, se arrastando para lá para cá, começa a tatear as paredes, um tombo aqui, um tombo ali. Daí a pouco, maternal, vamos abreviar porque vai muito longe. Daí a pouco um cientista, não é? Etapa. Devido ao nosso nível evolutivo. Não sei se você conseguiu entender, com todo respeito. Ninguém nasce pronto. Ninguém existe pronto. O único que existe pronto, que está pronto, que esteve sempre pronto, é Deus. É Deus. Que não teve princípio, nem meio e nem fim. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Nós sabemos disso. Existe outro, vamos usar esse termo para simplificar. Existe um número inimaginável de outros Cristos pela eternidade afora. Em processo de evolução. Que obedece os desígnios do Criador, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós, é o nosso guia, é o nosso modelo, assim como ele, existem outros. Então, só que Moisés veio e fez a parte dele. Moisés veio e fez a parte dele. Como, por exemplo, Chico veio e fez a parte dele. O Chico não podia fazer além do que ele fez. O Chico fez aquilo que lhe foi designado. Nem mais, nem menos. Moisés veio e fez a parte dele. Agora, nós temos que entender que todas as distorções que existem no moisaísmo não é culpa de Moisés. Não é culpa de Moisés. E sim culpa
dos primitivistas, dos primitivos daquela época, que tinha que ser tratado daquela forma. Ora, falasse naquela época para um indivíduo daquele lá, ignorante que veio de outras dimensões, a respeito do perdão, para você ver o que acontecia. Virava bagunça. Então nós tentamos explicar aí também um pouquinho a respeito dos 10 mandamentos daquela época. Por que que por que que Moisés buscou o Monte Sinai e ali ele, né, vamos dizer assim, que ele juntou, né, agrupou as leis que ele já conhecia, que a humanidade mais temia, graças à inspiração divina. Então, os 10 mandamentos não tem nada assim de escrito por Deus, através de Moisés, não. Deus escreveu nas tábuas, Deus escreveu na ardósia. Tem nada disso. Tem sim uma contribuição de Jesus, uma contribuição de outros espíritos, de outros arquitetos siderais, através dos dons mediúnicos de Moisés, porque Moisés também era médio de efeito físico. Então, médio não só de efeito físico, psicógrafo, intuitivo, inspirativo. Moisés tinha tudo quanto era dom mediúnico. Pensa bem, eu falando isso aí dentro de uma igreja católica. Excomungado. Agora você acha que eu vou me calar perante essa situação? Eu me calando agora é o mesmo que abjurar o Cristo. De forma nenhuma. Pois Kardec veio provar tudo isso, que todos esses fenômenos são fenômenos naturais das leis, da natureza de Deus, da natureza do Espírito de Moisés, da natureza dos dons mediúnicos dele, da natureza evolutiva de Moisés e de todos nós. Todos nós nos encontramos inseridos nessa natureza de Deus. Todos nós desfrutamos da natureza de Deus de acordo com o nosso esforço, o qual nós amealhamos esses atributos. Então não tem paranormalidade, não tem miraculoso, não tem milagre. Moisés não escreveu nada ali sozinho. Uma ajuda imensa da providência divina que levou a inspiração, a intuição, a escrita, você entendeu? A atuar como médio de efeito físico. Moisés era médio de efeito físico. Ele era um líder colocado aqui na Terra na condição de primeira revelação para mostrar aos primitivos que Deus aqui mandava também. Se achávamos que Deus aqui não mandava, que aqui era uma bagunça, Moisés começou mostrando-nos que Deus aqui também mandava. Tudo bem. Mas aí encerrou-se o ciclo de Moisés. É lógico, Tudo tem seu ciclo, o teu período, não tem? Um presidente da República não tem o período dele? É natural, isso faz parte da evolução. Por isso nós não podemos e não devemos apedrejar ninguém, porque depois passa aquele ciclo,
Aí a gente raciocina, mas falei mal, falei mal, falei mal, falei mal, né? Falei mal de um irmão meu, em vez de eu rezar, né? Fazer por onde, porque a responsabilidade não é só de um presidente, a responsabilidade é nossa também de fazer a nossa parte. Nós temos que pagar por usufruirmos o lugar onde nós nos encontramos. E como que nós pagamos? Através da humildade, da resignação, da aceitação, da paciência, da tolerância. Porque nós nos encontramos nesse planeta não é por um acaso. Tem um porquê que aqui nós nos encontramos. Primeiramente por misericórdia de Deus. Mas tem um porquê que aqui nós nos encontramos. Caso contrário, aqui nós não estaríamos. Pois bem, aí encerra-se o ciclo de Moisés. Então você, com todo respeito, consegue entender que Jesus começou tentando mostrar a esses seres primitivos, através de Moisés, que é Deus. Então a primeira revelação foi Jesus que a arquitetou. Moisés, mostre a esses seres que é Deus. Pois bem, vamos encerrar agora essa primeira revelação. Vem lá Jesus novamente. Vem Jesus na condição de segunda revelação. E Jesus também tinha o período dele. Tudo programado. Com todo respeito, você acha que esses seres do nível de Jesus, de Moisés, de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, você acha que esses seres, eles estão para brincar? Não, esses seres eles não brincam, não. Esses seres são comprometidos com a verdade. Eles são comprometidos com o Criador, primeiramente. Então vem lá Jesus e nós temos que entender que todas aquelas raças que beberam na fonte a qual Moisés beberam o conhecimento, quer dizer, que todas aquelas raças que beberam na fonte distribuída por Moisés, os desígnios de Deus, na época do Cristo, eram todos de retorno ao corpo físico através das reencarnações. Então você consegue entender com todo respeito assim, que todos aqueles que estiveram com Moisés desencarnaram e reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram e desfrutaram ali de Jesus, de todos os ensinamentos de Jesus. Só que na época de Moisés, eles desfrutaram das leis de Deus de uma forma, de acordo com aquilo que foi designado a Moisés. Depois veio Jesus ensinar para aqueles mesmos seres reencarnados um pouquinho mais. Então vamos pensar assim: Moisés é o primeiro ano, né, escolar. Jesus é o segundo ano. O Espiritismo é o terceiro ano. Acho que você consegue entender. Aí vem lá Jesus nos trazendo os desígnios de Deus
de uma forma mostrando o outro lado da moeda, o amor, o perdão, o amai-vos uns aos outros, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa. Cada ofensa. Vem lá nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinar a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a presciência da alma, tudo coisas que Moisés não podia, na época dele, dizer. Ele, em dado momento, teve até que embargar muitas coisas com relação a isso, porque os seres na época não estavam preparados. Por isso, muitos transtornos, muitos equívocos, não é? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse mesmo assunto que nós estamos tratando. É bom relembrar que tudo que nós estamos dizendo está aqui na questão de número 36, nessas duas linhas que nós tivemos oportunidade de já ler.